Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós prosseguimos esse mês de setembro, onde a palavra de Deus vai nos iluminando sobre realmente quem é Jesus e como segui-lo cada vez mais e quais são as consequências disso, enquanto que São Tiago também vai tirando algumas dúvidas e mostrando essas consequências de quem deve colocar em prática a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o mês de setembro, como mês da Bíblia, nós temos como reflexão o livro da sabedoria, que, aliás, hoje é a leitura primeira desse domingo, e que recorda para nós também esse livro que é recente, né, do Antigo Testamento, dos mais recentes do Antigo Testamento, e deve ser aprofundado, conhecido, e lembrando justamente a importância de nós anunciarmos e proclamarmos a palavra de Deus que nos ilumina e que é a luz para o nosso caminho. O tema desse mês da Bíblia, que segue já há alguns anos o enunciado do documento de Aparecida, é a segunda parte agora, para que nele nossos povos tenham vida, lembra que a sabedoria deve ser vista cada vez mais como aquilo que é a sabedoria que vem de Deus, que nos faz olhar com os olhos de Deus também o nosso mundo de hoje. E ao aprofundarmos o livro da sabedoria, nós temos como lema desse mês de setembro: a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. A sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Lembrando, meus irmãos e irmãs, que essa é a nossa realidade, cada vez mais, de procurarmos ser homens e mulheres sábios da graça de Deus, e que cada vez mais esse espírito que vem do Senhor deve nos fazer olhar o mundo como pessoas que, elevadas pela ação do Espírito Santo, vivem a sabedoria que vem de Deus e torna diferente a nossa vida e a nossa caminhada. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós vemos como é importante que nós saibamos ser aqueles que se colocam como servidores. Na leitura do Evangelho, nós vemos que, enquanto atravessavam a Galileia, e Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre a sua morte, sobre a sua entrega, como nós vimos domingo passado, inclusive, sobre realmente o Messias, que é que vai dar a vida. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles os matarão, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Jesus está mostrando que o Messias não é alguém, o grande triunfador, né, como fosse um grande guerreiro que entra com seu cavalo na grande cidade, mas é aquele que vai dar a vida por todos, que ao 3º dia vai ressurgir, e ressuscitado permanece até nós hoje, e nós o encontramos presente, vivo no meio de nós, e nós somos testemunhas dele. Porém, o que faziam os discípulos quando Jesus estava ensinando palavras tão importantes e tão profundas? Diz aqui a leitura que os discípulos não compreendiam quando Jesus falava do Messias sofredor, né? E tinham medo de perguntar. Aí, quando chegaram a Cafarnaum, Jesus perguntou a ele: escuta, vocês estavam conversando sobre o quê no caminho? Qual que era o assunto? Eles ficaram bem quietos, nada disseram, pois, diz aqui a leitura de Marcos, pelo caminho estavam discutindo quem era mais importante, quem era o maior, ou seja, quem tem mais poder, quem vai disputar mais um com o outro. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que na segunda leitura desse domingo, a carta de São Tiago, fala: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda a espécie de obras más. Ou seja, lembra um pouco isso. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não encontrais êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis, mas não recebeis porque pedis mal. Então fala São Tiago dessas razões internas que levam as pessoas a viverem a disputa um com o outro. E nós encontramos isso no Evangelho, quando os discípulos estavam disputando também quem é que tinha mais poder, quem era mais importante entre eles. A disputa de poder
a questão da briga entre si, ao mesmo tempo as guerras que tem dentro da pessoa humana e que vai depois extravasar na discussão com o outro, é uma constante. Portanto, quanto mais a pessoa é evangelizada e quanto mais ela tem no seu coração a paz interior, o perdão dos seus pecados, a sua reconciliação, mais a pessoa que se converte, se torna nova, pode desenvolver também um encontro com o outro, pode conversar com o outro, seja lá quem for o outro. Nós vemos que muitas vezes nós rejeitamos as conversas com os outros porque temos medo de dialogar, de um encontro do outro, mesmo divergindo, mesmo não muitas vezes concordando com o outro, mas somos chamados justamente a poder ouvir e poder conversar com as outras pessoas. Portanto, fala dessas guerras que existem. E aí então Jesus, diante da discussão que os seus discípulos fizeram, enquanto ele ensinava sobre o Messias sofredor, discutiam quem que era o maior, ele para, senta-se, chama os 12 e fala: se alguém quiser ser o mais importante, primeiro, que seja o último, aquele que serve a todos. Aquele que quiser ser importante, seja o grande servidor, que se coloca a serviço dos outros. E aí pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. O papel de uma criança indefesa, uma criança que realmente é simples. Jesus fala dessa simplicidade que deve ter no meio de tantas situações de pessoas cheias de empáfias, que querem muito disputar poder e dentro de si tem todos esses conflitos, como lembra a segunda leitura da carta de São Tiago. Isso, meus irmãos e irmãs, já no livro da sabedoria, que é o livro desse mês e que hoje, nesse final de semana, é a primeira leitura, ele fala justamente do justo que incomoda. A pessoa que anda no caminho do Senhor, que procura fazer o bem, que procura caminhar de tal maneira, entregando sua vida ao Senhor, sem rivalidade, sabendo dialogar com todos, um encontro do outro, que procura colocar em prática a palavra de Deus, a própria vida incomoda. Os ímpios dizem, diz o livro da sabedoria, leitura primeira, armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. O justo nos incomoda. Recordem que quando Jesus está na cruz, vai dizer, se você é filho de Deus, desça da cruz. Não é? E aqui na leitura de sabedoria fala isso. Vamos ser de fato filho de Deus, e você vai ser defendido. Porque justamente é uma outra lógica. É dar a vida, entregando a vida que tem vida na vida. Quando Cristo morre na cruz e é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, lembrando para todos nós que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas sim aqueles que matam a alma, porque nós temos uma vida que durará para sempre, que não vai terminar no túmulo ou no cemitério, mas que desde agora dá sentido à nossa vida. Vamos pôr à prova, diz a leitura de sabedoria, com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Isso acontece muito hoje com as mídias sociais, onde não há, digamos assim, a perseguição cruenta que também existe nesse mundo, mas acontece muito hoje de colocar a pessoa à prova para ver se a pessoa realmente aguenta tudo aquilo que é provado e tudo que é falado daquela pessoa. E nós vemos que hoje a maneira de manipular as opiniões, manipular as pessoas, é muito grande, muito grande. E nós temos que, em muitas decisões, muitas legislações, muitas tomadas, muitas vezes situações, por trás tem muitas manipulações,
para destruir o outro que nos incomoda. Isso acontece muito, tentando difamar, tirar a fama de alguém, para que não incomode mais, para que não atrapalhe a minha vida, não é? E está disputando poder no fundo. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com essas palavras, virá alguém em seu socorro, não é? Ou seja, aquilo que, de uma certa forma, nós vemos que aconteceu com Jesus, de ser condenado e ser provado, se ele fosse realmente Deus que descesse da cruz, e uma morte vergonhosa, como se fosse o pior dos malfeitores. Ainda hoje, em todos esses séculos, a igreja sofreu e tem sofrido, assim os cristãos também vão sofrendo. Mas nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, no seguimento de Jesus Cristo, a nunca desanimar, a continuar firmes nessa caminhada, de tal forma que experimentemos a força que vem do Espírito de Deus, para podermos testemunhar em quem nós cremos, como nós cremos, e como nós somos chamados, no meio desse nosso tempo, nesse mundo, a ser testemunha do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse 25º domingo coloca para nós justamente essa situação. De um lado, né, Jesus que ensina sobre o servo sofredor. Do outro lado, os discípulos que disputam quem tem mais poder. Do outro lado, São Tiago que vai lembrar que as guerras, as brigas começam dentro do ser humano, dentro de cada pessoa. E que, ao mesmo tempo, nós vemos que a leitura do livro da sabedoria fala do justo que incomoda pela vida que leva. Por isso vamos destruir, vamos tentar acabar com ele. Que a palavra de Deus desse final de semana nos ajude a andar pelos caminhos do Senhor e encontrar os caminhos da vida e testemunhar que em Jesus Cristo, que nós seguimos, temos a vida e a vida em plenitude pela ação do Espírito Santo, para que assim nós caminhemos e lutemos por um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno, e possamos dizer ao mundo de hoje: não tenham medo de Jesus Cristo, não tenham medo de acolher Cristo em suas vidas, porque, sem dúvida, Ele não tira nada, como lembra Papa Bento XVI, São João Paulo II e Papa Francisco, mas nos dá tudo, e a nossa vida era a vida, e que nos faz ter um sentido da nossa vida que vale a pena, no meio de um mundo que as pessoas têm perdido a vida, de maneira assim trágica, às vezes se matando, perdendo o sentido da própria vida. O cristão é aquele que dá a vida porque encontrou a verdadeira vida em Jesus Cristo. E por isso testemunha e contagia com o bem, com a alegria cristã, né, que contagia as pessoas para que possam ter vida em Cristo Jesus e vida plena. Que você, ao participar da missa esse final de semana, possa ter esse coração aberto para assim experimentar no seu coração, né, toda a alegria de poder, por dentro, estar um pouco mais coerente do seu coração, tantas brigas dentro do próprio ser, ao mesmo tempo, sem disputa de poder uns com os outros, que existe até dentro da igreja muitas vezes, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós olhemos com coragem, com ânimo, para as pessoas, dizendo que realmente nós somos chamados a ser aqueles servidores, a caminhar com Cristo, que dá a vida até pelos seus inimigos e que por isso mesmo, né, leva a vida para todos, para poder colocar-se a serviço. Nesse mês de setembro, mês que nós estamos aprofundando o livro da sabedoria, lemos, portanto, nesse domingo, na primeira leitura desse domingo, um texto do livro da sabedoria, que fala do justo que incomoda. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus que nos convida a não desanimarmos com as perseguições, com as dificuldades, né? E, ao mesmo tempo, né, que nós não deixemos levar pela disputa de poder entre nós. E nem tampouco com aquela confusão dentro do nosso coração para andarmos pelos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.